Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. A gente começa olhando, como de costume, o cenário local. Primeiro, a gente teve uma semana que foi uma semana mais curta, né, devido ao feriado de carnaval. E a gente viu também divulgação de dados de inflação e a curva de juros aí que ficaram no holofote do cenário, tanto do cenário global quanto do cenário doméstico também, né? A gente viu o Ibovespa encerrando a semana em queda de 3,09%, cotado a 105.798 pontos. Aqui no Brasil, um dos destaques também veio do setor frigorífico. A gente teve as exportações de carne bovina para a China sendo suspensas devido a um caso atípico da doença da vaca louca no Pará. No entanto, o Ministério da Agricultura ele disse esperar que a China retome as importações do produto já agora em março, tá? Assim a gente espera. A gente viu as ações do setor sofrendo bastante aí na última semana. Na política fiscal, né, o governo ele deve anunciar em breve a elevação da isenção do imposto de renda para a pessoa física. Com isso, espera-se uma perda de 3,2 bilhões de reais na arrecadação deste ano e de 6 bilhões de reais no ano que vem. E por fim, o IPCA 15 avançou 0,76% em fevereiro, ficando acima aí da expectativa do mercado, tá? Olhando para o cenário internacional, nos Estados Unidos, a semana, como eu falei, ela foi pautada por dados de inflação e também por dados de consumo, né? O mercado ele continua preocupado com o ritmo de altas nas taxas de juros diante de sinalização de que a inflação ela permanece ainda é, é, elevada por lá, né? A gente continua vendo dados de inflação híbridos, né, mostrando dados um pouco menores que a expectativa, dados um pouco ainda mais elevados. Então, enquanto o mercado de consumo americano ele continua mostrando bastante força. Tá? A gente teve na semana passada o dado do PCE, né, que é a inflação, a medida de inflação preferida do Banco Central americano. Ele avançou 0,6% na base mensal, tanto na medida cheia quanto na medida núcleo, né? A medida núcleo é aquela que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia, né? Ficando aí bem acima do esperado, tá? Já a prévia do índice de gerente de compras, né, o PMI, nos Estados Unidos ele registrou 50,2 pontos, é o nível mais alto aí nos últimos 8 meses, tá? Então ele retorna aí a patamar expansionista, né? Lembrando que acima de 50 pontos ele já indica expansão da atividade e sugerindo então uma resiliência na economia americana. E por fim, a ata do Fed, ela confirmou a mensagem de que membros ainda enxergam riscos de uma inflação mais persistente, e embora concordem em reduzir o ritmo das próximas altas, né, acreditam que novos aumentos ainda são necessários na taxa de juros, respaldando o cenário de política monetária restritiva por mais tempo, até que haja sinais mais claros de perda de fôlego da atividade e também de convergência da inflação à meta de 2% que o Banco Central americano está perseguindo. Tá? Na Europa, o PMI da zona do euro ele mostrou que a economia se recupera neste início de ano, né? Ele subiu de 50,3 pontos em janeiro para 52,3 pontos em fevereiro. O resultado coloca pressão sobre o Banco Central Europeu e as curvas de juros mostraram novos aumentos nas próximas reuniões, chegando a 3,75% ao fim do ciclo. Tá? No Reino Unido, o PMI mostrou também aceleração da atividade pela primeira vez em 6 meses, atingindo 53 pontos em fevereiro. Tá? A força da economia elevou a probabilidade de que o Banco Central da Inglaterra eleve novamente também os juros na reunião agora de março. Tá? E por fim, o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, fechou a semana em alta de 0,2%, impulsionado positivamente pelo segmento de recebíveis. Tá? Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de mais 0,21%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance média de mais 0,22% na semana. Tá? Para dar sequência aqui, eu vou chamar então o Leandro para comentar um pouquinho da parte de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. A gente viu uma semana, na verdade, com um cenário doméstico meio tenso, né? E a parte do mercado americano aí mostrando dados do PCE, como o Gustavo já falou, né? Um pouco acima do esperado,
então isso deu uma balançada nos mercados, mas a gente viu mesmo assim o nosso real perdendo força aí frente ao dólar, chegando aí aos patamares de 5,20 novamente, tá? Fechamos aí em 5,21, para ser mais exato, a semana com uma alta de 0,82. Isso só mostra, na verdade, um pouco do estresse, né, que houve aqui dentro do governo, após, né, saída do IPCA. Eu acho que esse foi o maior destaque. O Tavares deve falar um pouquinho melhor sobre curva de juros daqui a pouco. E o IPCA foi marcado aí por uma alta de 0,72% em fevereiro, isso com juros já a 13,75, né, deu uma assustada no mercado. E esse dado do PCE, né, que é a parte do índice de preços, né, deu uma balançada ali nos mercados dos Estados Unidos, né, o DXY mostra um pouquinho dessa versão risco, uma alta de 1,33, tá? Então, a gente vê basicamente as criptos também, né, nesse cenário, acompanhando um pouquinho esse mercado extremamente nervoso que está operando notícia, né, e aí uma baixa aí de 4,47, 4,81 para o Ethereum, mais o Bitcoin aí se mantendo firme aí nos patamares acima de 22, 23 mil dólares e o Ethereum em 1.500 dólares, tá? Basicamente as criptos estão bem correlacionadas aí com a questão da inflação, então olho nisso para poder operar, ok? Basicamente é isso, a gente fica de olho aí no cenário, quais são as próximas medidas a serem tomadas e no cenário dos Estados Unidos também, qual vai ser, né, o direcionamento, se vai ter um direcionamento mais claro de baixa de juros ou não, né, como que isso vai ocorrer, né, por enquanto nada muito claro aqui no cenário de inflação global. Seguimos aí nessa instabilidade, beleza? Valeu, um abraço. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, vou chamar aqui o Thiago Tavares para comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Tavares. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui sobre o juros futuro, conforme o Leandro falou anteriormente ali, na semana passada a gente teve aí a divulgação do nosso IPCA 15, que ela veio aí um pouco acima do consenso do mercado, né, onde teve uma alta ali de 0,76% e o mercado esperava uma alta de 0,72%, né? Então, com isso ali, os juros ganhou força ali no final da na quinta e na sexta-feira principalmente, e por conta ali do PCI dos Estados Unidos no radar, né? Os dados do IPCA 15 ali ligeiramente acima das expectativas divulgadas na manhã de sexta-feira ali contribuíram para uma alta nos juros futuros, né? E o mercado local já exibia alguma pressão ali aos números do índice do preço de gasto do consumo ali do PCE dos Estados Unidos, onde também acabaram ali surpreendendo as estimativas ali do consenso, né, levando uma alta ali generalizada nos rendimentos ali dos títulos públicos globais, né? Então, com isso ali, especialmente ali em vencimentos mais sensíveis às trajetórias da política monetária, né? Então, assim, o cenário externo ali acabou levando a um novo dia de pressão altíssima no mercado de juros locais, né? Então, ali no fim da sessão ali de sexta-feira ali, as taxas dos contratos DIs tiveram uma semana encurtada pelo feriado do carnaval. Então, ali no fim da sessão de sexta-feira ali, as taxas dos contratos daí tiveram uma semana encurtada ali pelo feriado do carnaval, né? Só que mesmo assim as taxas locais exibiram altas firmes, né? Então o DI de janeiro ali de 2024 subiu ali de 13,38, né? Antes ali na sexta-feira, dia 17 ali, dia que antecedeu ali o feriadão no carnaval, os juros era de 13,22, então a gente teve uma alta ali de 1,21, né? Então, o DI de janeiro ali de 2025 teve um ajuste ali positivo de 12,54 para 12,77, né? Uma alta ali de quase 2% na semana. E os DIs ali de 27 e 29 também seguiram no mesmo ritmo ali, com alta bem expressiva, né? Então, o índice ali do preço do consumidor amplo, ali o IPCA 15, né? Então ele que foi a ponta-chave ali para trazer essa alta ali na taxa de juros futura ali durante a semana, conforme eu falei anteriormente ali, a alta de
0,76%, né? Então, algumas equipes ali de economia do mercado reforçam que a abertura ali do IPCA 15 de fevereiro são preocupantes porque reforçam o quadro ali de resiliência da inflação corrente, né? E ainda que o debate sobre a alteração das metas da inflação tenha sido posto de lado ali por hora, né, a possibilidade de ser retomada e de influenciar as indicações do membro para o Copom serão fontes ali perenes de pressão sobre as expectativas, né? O dado ganha ainda mais relevância à medida que o debate sobre a retomada de cobrança de impostos sobre os combustíveis avança. Segundo o site ali, Valor Econômico, a reoneração da gasolina e do etanol divide o governo e pode se tornar um foco de embate ali entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, que defende a volta da cobrança do imposto, e a ala política do governo ali, que acaba preferindo a não retomada dessa alta da cobrança dos impostos, né? Então, para quem não sabe ali, a desoneração termina aí amanhã ali, na terça-feira, dia 28, né? Seguindo aí a semana, na agenda, a gente tem aí na data de amanhã ali, às 9 horas da manhã será divulgada a taxa de desemprego no Brasil, né, e na quarta-feira, dia 1º, será divulgada ali o PMI industrial e a balança comercial referente ao mês de fevereiro, né. E na quinta-feira a gente tem dados importantes aí para nossa economia, que é o crescimento anual do PIB, do quarto trimestre, e o crescimento trimestral do PIB também. Então, aí, a quinta-feira, a gente vai ter esses dados importantes que vão ser divulgados aí no nosso mercado. Obrigado, Gustavo.